Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, terça-feira, 25 de agosto, terça-feira da 13ª semana depois de Pentecostes, nós aprendemos do Evangelho do domingo um detalhe em especial que nos traz um grande ensinamento para a prática diária da nossa fé. Da passagem da cura dos 10 leprosos do Evangelho do domingo, note-se que, ao se perceberem curados, um deles volta até Nosso Senhor, se prostra diante dele e lhe agradece pela graça recebida, a cura da sua lepra. E São Lucas nos narra em seguida que este que voltou era um samaritano. Tanto que então Nosso Senhor comenta, mas não foram os 10 os curados, e somente este estrangeiro veio agradecer? Quando então São Lucas, o evangelista, narra, e este era um samaritano. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, considerados estrangeiros. Por isso que Nosso Senhor diz, este estrangeiro. De modo que o que se esperaria da parte de um judeu, imbuído de toda a esperança messiânica e conhecedor das profecias do Antigo Testamento, profecias estas que constataram realizar-se em Cristo, sobretudo através dos sinais, como os milagres, onde Nosso Senhor não somente realiza as promessas messiânicas, mas ainda também manifesta, pelo poder de seus milagres, a sua divindade, pois só Deus pode fazer milagres. Os judeus não reconheceram, mas aquele samaritano, ele reconheceu, prostrou-se diante do Senhor, adorando sua divindade, adorando o único e verdadeiro Deus, e lhe agradeceu com um coração humilde, com um coração agradecido, pelo grande milagre, pela grande graça recebida, que foi a cura de sua lepra. Portanto, caríssimos fiéis, o que importa diante de Deus é a atitude interior, é a boa vontade da alma, de modo que, muitas vezes, um gesto de verdadeira fé, um ato heróico de caridade, um ato de bondade, ou alguém que nos estenda a sua mão na hora em que mais precisamos, isso vem de alguém a quem nem sequer esperaríamos que teria uma tal atitude. Às vezes, alguém que não faz parte do nosso convívio, que não faz parte daquele grupo de pessoas aos quais nós temos um grande apreço, aquele grupo de pessoas aos quais confiamos muito, ou
aquelas pessoas que sempre bateram nas nossas costas, nos dizendo, quando precisar, pode contar comigo. Às vezes os grandes atos de caridade, de fé, vêm daquelas pessoas que nós conhecemos em nosso meio, que nem sequer lhes damos o devido apreço, a devida atenção, mas é justamente essas pessoas mais simples, mais comedidas, mais humildes, mais imperceptíveis no dia a dia, no meio social, no meio familiar e até no meio eclesiástico. É aquela pessoa a quem o Espírito Santo infunde a caridade pela sua docilidade, pelo seu silêncio, pela sua seriedade. É esta que Nosso Senhor escolhe para os grandes atos de bondade, para as grandes manifestações da caridade divina. Portanto, caríssimos fiéis, estejamos atentos ao fato de que Deus escolhe aqueles a quem Ele quer, e que, portanto, aquele que se salva e aquele que é capaz de um grande ato de bondade, nem sempre estão entre aqueles aos quais nós temos grande apreço. Nem sempre nós, que estamos às vezes em determinado grupo, ao qual goza de grande apreço, nem sempre nós pertencemos àqueles que, estrangeiros, desconhecidos, são capazes de uma verdadeira caridade. Nós, com prole pia, benedicat Virgo Maria.